Santo, santo é o nome do Senhor. Palavra de Deus, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Primeiro versículo. Diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Diga, vieram a peleja. Vamos novamente? Vieram a peleja. Senhor, aplica a tua palavra nos nossos corações, para que nós possamos te glorificar e te bendizer, Pai, e te exaltar. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Vieram a peleja contra Josafá. Tira o nome de Josafá e coloca seu nome. Tira o nome de Josafá e coloca seu nome. Vieram a peleja contra Maria, João. Vieram a peleja contra o rei Josafá. Mas aqui poderia ser o seu nome. Poderia ser o nome de Marilene, de Leilane, de Fabrícia. O nome de Avanildo, o nome do pastor Marcos. Josi, Niete, Juan. Vieram a peleja. E eu quero nessa noite pensar com vocês a respeito de como um crente se comporta em meio às batalhas. Vamos pensar. Imagine que vieram a peleja contra Emerson, ou contra a irmã Lena, ou contra Gustavo. Como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou me comportar? Vieram a peleja contra Daik. Como é que Daik se comporta? Vamos ver. Se nesse cidadão Josafá tem um exemplo para a gente. A palavra do Senhor diz que quando ele ficou sabendo que aqueles grupos vieram para pelejar contra ele, imagine se fosse eu ou se fosse você. Nós iríamos procurar aliados para nos proteger, para nos guardar. Poxa, vieram contra mim, falando o que eu não falei. Vieram contra mim, maquinando coisas que eu nem imaginava que fariam. Vieram contra mim para me prejudicar. Vieram contra mim para destruir a minha vida. Os da minha família se levantaram e vieram contra mim. Os meus irmãos, gente do meu sangue, vieram contra mim. E como eu me comporto? Se der em mim, eu devolvo também. Vai ser braço contra braço, olho contra olho, ferro contra ferro. Quem me ferir será ferido. Como é que nós nos comportamos, irmãos, quando nós estamos enfrentando adversidades?
Como é? Como é? Por isso que eu mandei você colocar seu nome. Vieram contra você. Talvez não foi nem as pessoas, foram demônios que vieram contra você, tentando lhe enfraquecer, lhe tirar da presença de Deus, te fazer você voltar pelo caminho por onde você andou. Ou tudo que você ensinou agora querem lançar contra você. Vieram contra você. Bom, primeira coisa que nós precisamos ter nas nossas vidas, irmãos, uma das coisas que nós estamos perdendo nos nossos dias, que se chama temor ao Senhor. Nós estamos perdendo o temor ao Senhor. E sem isto, nós criamos tantas situações, e que essas situações, na verdade, elas só voltam contra nós. Só voltam contra nós. A Bíblia diz que um moço, um rei, chamado Asa, ele era crente. Ele era um cara que queria as coisas de Deus. Mas quando foi um dia, vieram contra Asa. Sabe o que foi que Asa fez? Asa, que temia ao Senhor, que estava na igreja, mas não tinha tanta confiança no Senhor, correu e pediu ajuda ao rei da Síria. Olha, pediu ajuda ao rei da Síria. Não confiou no Senhor, o Deus dele. A Bíblia diz que por causa desse ato, que não havia guerra no reinado de Asa, por causa desse ato, a partir daquele ato de Asa, começou a ter guerra na casa de Asa. A Bíblia diz, segundo Crônica 16:9, diz assim: nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porque ele, em vez de buscar Deus, ele buscou outro. Faltou temor. A Bíblia diz que Asa ficou com uma doença nos pés, irmãos. Uma doença nos pés. E durante todo o tempo que Asa ficou com a enfermidade, ele não buscou a Deus. Está aí no versículo 12, se você quiser ver. Segundo Crônicas 16:12. Caiu Asa doente de seus pés no ano 30º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas aos médicos. Está aí. Ele primeiro tinha que buscar quem? O Senhor. Depois os médicos. Mas ele buscou primeiro os médicos. Mais uma vez, você acha que qual foi o resultado dele? Morreu com aquela enfermidade. Morreu com aquela enfermidade. Não teve jeito para ele. Bom, então vamos ver. A primeira coisa que eu disse foi temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Estou crente, estou na igreja, estou firme, não estou firme, mas quando vieram a peleja contra a minha vida, e aí como eu me comportei? Então vamos lá. O versículo de número 3, versículo 3, temeu
Josafá temeu. O temor aqui de Josafá foi um temor de ficar com medo, como qualquer um de nós poderíamos ficar. Mas a Bíblia diz na sequência que ele fez o quê? Ele pôs-se a buscar o quê, irmãos? Buscar o Senhor. Pronto. Ele não foi atrás de nenhum outro reino para ajudá-lo na luta. Ele não foi buscar nenhum outro rei, nenhum outro homem, ele foi buscar o Senhor. A Bíblia diz que ele pôs-se a buscar a Deus. E depois qual foi a terceira coisa que ele fez? Ou a segunda? Ele apregoou jejum em toda Judá. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. E a Bíblia diz que eles se ajuntaram, todo o povo se ajuntou para pedir o quê? Socorro ao Senhor. Pedir socorro ao Senhor. Não foi pedir socorro aos homens, foi pedir socorro ao Senhor, versículo de número 4. E a Bíblia diz que todas as cidades vieram para buscar o Senhor. Quem conhece a Deus se comporta desse jeito. Quem conhece a Deus se comporta desse jeito. Um dos problemas, e eu não vou me prender muito a isso, é de pessoas que são falastronas, e às vezes elas não sabem de uma determinada coisa e elas falam muito, e depois quando fala muito, espalha muito, e tudo aquilo era uma mentira, essa pessoa traz uma maldição sobre a vida dela. Sabe o que acontece, irmãos? A maioria ficam oprimidas, ansiosas e paranoicas. A maioria, é porque eu disse que eu não vou entrar, mas um dia a gente pega sobre as maldições que vêm sobre as pessoas que são maledicentes. Ficam paranoicas. Irmãos, e se não tiver cuidado, entra para o estado de loucura. Porque na verdade mexeu com coisas que não era verdade. E quando falou muito daquilo que não era verdade, espalhou, trouxe sobre ele uma maldição. Porque o pai da mentira quem é? Não é o inimigo? Abriu, falou, se deu mal. Voltando para cá, para o nosso texto. Quem conhece o Senhor, briga com armas espirituais. Você não precisa, de forma nenhuma, ficar querendo entrar em uma batalha, usar das mesmas armas erradas que estão usando contra você, seja lá alguém da tua casa, seja um irmão seu, seja um parente de sangue, seja o pessoal da tua família, seja lá no emprego onde você está, ou em outro ambiente onde você está vivendo, você não precisa usar das mesmas armas, porque você conhece o Senhor, amém? Amém, irmãos? Não use. Porque a partir do momento que você deixar de usar as armas que Deus está colocando diante de você, para usar as armas que você sabe usar, Deus vai sair de cena. Porque você vai dizer que você não está precisando dele. Se você for buscar aliados, para lhe proteger, para lhe resguardar, Deus sai de cena. Deus sai de cena. E aí você fica com seus aliados, ou você fica com as armas que você quer usar. O resultado não vai ser coisa boa. Porque quando a gente sai daquilo que Deus quer para a gente,
vira um vendaval, uma confusão só, uma contenda só, uma dissensão só. Irmãos, ele começou a buscar o Senhor, porque quem conhece busca o Senhor. E sabe uma coisa que você precisa, nos momentos de batalhas que você estiver vivendo, você precisa recitar a Bíblia nas suas orações. Recitar a Bíblia é recitar as promessas de Deus sobre a tua vida. É lembrar de versículos onde Deus promete lhe guardar, lhe proteger e livrar. Você acha que esse moço não fez isto? Fez isto. Se você ler aí o versículo 9, você vai ver que ele estava fazendo a mesma oração que Salomão fez quando criou o templo. Ele disse assim: se algum mal me sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. Que casa foi? A casa, o templo que Salomão fez. Diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Pai, tu deixou escrito, que se eu clamar, o Senhor vai me livrar. Eu não vou usar as minhas armas, eu não vou usar as armas que as pessoas estão dizendo que eu devo usar. Eu não vou usar. Eu não preciso desses aliados, eu preciso do Senhor. Eu preciso da promessa que está na tua casa. E aí, se você depois quiser continuar, você vai ver. E aí, irmãos, ele começou a clamar ao Senhor. Josafá se pôs a clamar. Lembra que eu falei, você precisa ter temor ao Senhor. Ainda que o medo venha, mas se você tiver temor ao Senhor, você vai conseguir sair bem. Depois você precisa buscar o Senhor, você precisa jejuar. E jejum é arma espiritual, é arma para mexer com o mundo espiritual. E, irmãos, esses dias eu falei na igreja que tem igrejas que se você falar hoje de jejum, dá uma risada da tua cara. Porque as pessoas esqueceram o que é jejum. Quando você falar, vamos jejuar? Ah, para com isso, esse negócio de jejuar, né? Mas, meu Deus, é uma arma poderosíssima, irmãos. Poderosíssima. É o jejum. E nós precisamos usar dessas armas. Mas eu vou para outro princípio, que é assim. Olha, vieram contra ti. Você não tinha feito nada, você estava tranquilo, igual aquele moço estava. Vieram contra ti. Pronto. Você teme ao Senhor, você se pôs a buscar, a jejuar, começou a ler a palavra e dizer, e clamar as promessas sobre a tua vida. Mas você precisa entender e ouvir a voz do Senhor e obedecer. Mas obedecer a voz do Senhor. Não é a voz daqueles que querem lhe botar no meio do fogo, ou atiçar, ou colocar mais lenha, criar mais coisas. Não é esse. Então, a Bíblia diz no versículo 14 aí, se você quiser ler, 14, 15, diz que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel, que era profeta, e ele disse da seguinte forma: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém e tu, ó Josafá, assim diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Pronto. Está disposto a obedecer isto?
Se você estiver disposto a obedecer, meu irmão, pode ter certeza, não vai precisar você se preocupar e conversar demais, e correr atrás de um, e correr atrás de aliados, e correr atrás de outro, para se proteger, não vai precisar, porque Deus, a luta é do Senhor. A luta é do Senhor, e Ele vai pelejar por você. Você não precisa temer, guarda isso no teu coração, não fique assustado, por causa desses que vêm contra você, não fique assustado, fique na sua, deixa as pessoas olhar para você e falar assim, velho, tudo está acontecendo, tu está tranquilo desse jeito, tu está tranquila desse jeito? Eu estou. E por que você está assim? Porque o meu Deus disse para que eu não deveria temer, nem deveria ficar assustado, pois a peleja não é minha, mas é dele. Você pode dar glória a Deus por isso? Você não vai ter que pelejar. Você não vai ter que pelejar, porque o Senhor vai pelejar por você. Agora, se você não obedecer, aí agora, mais uma vez vou dizer para você, o Senhor sai de cena e deixa você resolver do jeito que você acha que você sabe resolver. E a gente não sabe resolver, irmãos. A gente mete os pés pelas mãos e nós nos atrapalhamos muito. E aí sabe o que acontece? A gente pode até sair da batalha depois, mas nós vamos sair do jeito, do nosso jeito. E sabe como é do nosso jeito? É do jeito que Jacó brigou com o anjo e tem que sair mancando. Aí, quer pagar o preço? Pagar o preço, dá nisso aí. Então guarda isso no seu coração nessa noite, amém? Obedeça o Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Não chegou nenhum profeta para você, não chegou nenhuma profetisa com dom de profecia para você, mas você tem a palavra. E se a palavra do Senhor está dizendo para que você não tema, para que você não fique assustado, porque a peleja será do Senhor, entregue nas mãos do Senhor e a vitória será sua. A vitória será sua. Tem coisas que parecem ser assustadoras quando a gente começa a ver com os olhos humanos. Irmãos, mas quando a gente começa a ver com os olhos de Deus, aquilo que parecia impossível, Deus muda tudo. Deus muda tudo. Aquilo que, como diz a canção, aquilo que parecia que não tinha saída, mas aí o Senhor vem e mostra a saída. Aquilo que os médicos falaram assim, não tem jeito, eles que falaram, mas o Senhor vem e diz, não temas e não se assuste, porque eu estou nesse negócio, e essa peleja é minha. Essa peleja é minha. Essa peleja é minha. A Bíblia diz que quando a arca da aliança foi parar na casa de Obed-edom, ninguém queria a arca, porque alguns iam trazendo a arca já tinha causado muitos danos aos filisteus. Quebrou os braços e a cabeça do Deus dos filisteus, aí causou um bocado de tumor e de doença no povo lá. A arca, que era a presença de Deus, estava no lugar errado, e causou danos a todo mundo. Aí ninguém queria, manda para a casa de Obed-edom, mandou para a casa de Obed-edom, a arca chegou na casa de Obed-edom, foi uma bênção para a família de Obed-edom.
Foi uma bênção, Deus começou a prosperar, Deus começou a abençoar, Deus começou a abençoar, e eles tinham um zelo especial com a causa, com a arca, seguindo os mandamentos, Deus abençoou. Resultado, a bênção de Deus foi tão extraordinária para a casa de Obed-edom, que os filhos de Obed-edom que se tornaram aqueles que carregavam e cuidavam da arca do Senhor. E a Bíblia diz assim que Obed-edom prosperou. Quando Davi ouviu isso, falou, não, vamos lá buscar a arca da casa desse homem. Vamos trazer para aqui. Mas eles não entenderam que não adianta ter a arca do Senhor no meio de filisteus. Não adianta, irmãos, querer ter a arca de Deus no meio de perseguidores. Não vai ter bênção. Você entendeu o que eu estou dizendo? Pegou um objeto que era para ser bênção, colocou no meio dos filisteus. Quem eram os filisteus? Perseguidores dos filhos de Israel. Tá, tem aqui a mesma coisa, o nome de Jesus está aqui, vai dar certo em nome de Jesus. Jesus não está lá, se está fazendo errado, Jesus não está presente. Você acha que vai ter bênção ou vai ter maldição? Aí Davi manda buscar a arca. E leva a arca para Israel e aquela festa toda que acontece, que vocês sabem. Irmãos, a peleja, a luta que você está passando, coloca nas mãos do Senhor. Eu não sei o que é que você está passando, mas todo mundo tem luta, todo mundo tem dificuldade na caminhada, todos nós temos. E se você não tem hoje, pode dar glória a Deus por isso, mas diz assim, olha, na hora que acontecer na minha vida, porque pode acontecer a qualquer hora, eu vou me comportar como um crente. E eu me comportarei como crente. Eu vou me comportar como crente. E aí Deus vai agir. Deus vai agir. Deus vai agir. Eu vi um vídeo, eu espero que seja verdade, que não seja mentira, que não seja fake news. Um carro vinha com um casal em um lugar ermo. O carro parou ali, tinha uma câmera filmando, aí veio um cara com a arma e foi assaltar aquele casal que estava ali. Aí pediu as chaves do carro, pediu tal, e eles deu, e os cara, o casal saiu, e o cara que pegou a arma entrou no carro e foi ligar o carro. Só que aí o cara ficou lá, não ligou o carro, foi dando um tempo, não ligou o carro. E aí o cara já saiu de dentro do carro com a Bíblia na mão, o que foi assaltar. Saiu com a Bíblia na mão. E aí chamou o moço de volta para cá. E aí quando o moço veio para perto dele, ele já se ajoelhou no chão. Já se ajoelhou com a Bíblia na mão. E aí pediu para aquele moço orar por ele. Quando ele, eu não sei se era pastor, se era crente, se era pregador, não sei quem era. Eu sei que tinha uma Bíblia dentro do carro. Aquilo que parecia ser um desastre naquela madrugada, naquela noite, agora se tornou bênção na vida de alguém que talvez entrou naquele carro para assaltar e o Espírito de Deus falou, não, aqui não. Você está pensando que é só assim? Não é bem desse jeito não. E aí eu não sei qual foi o texto da Bíblia que ele abriu, que ele leu, eu sei de uma coisa, que ele saiu dali de dentro do carro, já chamou o povo, já se ajoelhou, e aí o pessoal, a gente é crente, né, começa a orar e começa a abraçar e vira um Pentecoste só numa hora dessa. Às vezes, irmãos, você não está conseguindo ver, mas porque você está olhando com seus olhos. Não queira ver com seus olhos, não. Queira ver com os olhos de Deus, amém? Não queira usar as suas forças, não. Use a oração, usa o jejum. Usa a palavra. Talvez você queira usar a mesma réplica ou a tréplica contra para bater, para entrar em um conflito.
Deixa nas mãos do Senhor. Porque a gente acha que vai resolver. Mas quem resolve é quem? Se eu deixar Ele resolver para mim. Deixa Deus resolver suas causas, amém? Deixa Deus resolver suas causas. Deixa o Senhor resolver suas pelejas. E você depois cantará o cântico da vitória.